Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Olá, bem-vindos à edição especial Novembro Azul. Para o especial Saúde e Bem-Estar, alusivo ao Novembro Azul, o médico convidado reforça o impacto da campanha para a saúde masculina, trazendo uma visão integral sobre bem-estar e prevenção de doenças. A iniciativa tem como objetivo principal conscientizar os homens sobre a necessidade de cuidados regulares com a saúde, especialmente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é um dos tipos de câncer mais comuns entre os homens. Hoje temos a honra de receber nos estúdios do Giornale o Dr. Luciano Brum, renomado especialista em urologia e referência na região central do estado, com uma trajetória que ultrapassa 3 décadas dedicada ao cuidado da saúde masculina. Dr. Luciano Brum é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Aprimorou sua formação com residência em Urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É especialista em Urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. Possui cursos em técnicas minimamente invasivas para o tratamento de cálculos renais. Detém a certificação em cirurgia robótica, conquistada no prestigiado Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É membro da Sociedade Internacional de Endourologia. Integra com distinção o corpo clínico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e do Hospital Unimed Santa Maria. É com grande respeito e admiração, doutor, que mais uma vez recepcionamos sua ilustre presença aqui em nossos estúdios, nesta edição especial para uma abordagem ao Novembro Azul, mês de conscientização da saúde masculina. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Luciano Brum. Muito obrigado, Joana. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo teu convite. Não tem como negar um convite vindo de ti. A tua espontaneidade, a tua motivação de divulgar tudo que acontece em termos de saúde e outros aspectos também que eu sei que tu faz. É um trabalho muito bom, muito bonito, esclarecedor. Para nós é uma satisfação. Muito obrigado, doutor, pelas suas considerações. Certamente que o nosso telespectador agradece todos os seus conhecimentos e as suas orientações que serão trazidas nesta edição especial. Então vamos iniciar esclarecendo o que é o câncer de próstata. Veja bem, se a gente vai falar sobre câncer de próstata, na verdade o câncer nada mais é, falando em termos mais simples, para entendimento, que é uma degeneração da célula. As células começam a degenerar, começam a fazer uma proliferação desorganizada, de uma forma tão agressiva e desorganizada, que ela se transforma em nódulos, em tumores, como a gente chama, fazendo a célula dessa estrutura, desse órgão, no caso da próstata, começar a perder a sua função, que são algumas, além de ter um crescimento que vai invadindo estruturas vizinhas. Então, de forma simplificada, o câncer nada mais é que uma desorganização, uma proliferação desorganizada e muito veloz das células do nosso corpo. Então, conforme as suas colocações, o câncer de próstata ele ocorre quando há esse crescimento descontrolado das células da próstata, que é essencial para o sistema reprodutor masculino. E vamos aprofundar, doutor, considerando alguns pontos para aprimorar o esclarecimento a respeito dessa patologia. Esse tipo de câncer ele tem comportamento diferenciado e variado. Ele pode chegar com bastante agressão ao organismo, assim como ele pode se desenvolver ao longo de muitos anos. Este seria o cenário para esse tumor, essa patologia. Veja bem, o câncer de próstata, como vários outros tipos de câncer de próstata, ele tem manifestações assim de formas variáveis, é uma complexidade grande.
alguns pacientes, alguns tipos de câncer de próstata, no caso nós estamos falando do adenocarcinoma acinar, ele pode ser de baixa agressividade, ele pode ser intermediário e de alto risco. O desenvolvimento e a velocidade que ele vai depender de muitos fatores, etnia, idade, fatores hereditários e alguns outros que a gente não sabe muito bem quais. E não se referindo aos exames, Dr. Luciano Brum, estratégias como o exame de PSA e toque retal, embora por vezes evitados por preconceito, né, e às vezes desinformação, é o caminho certo, são ferramentas recomendadas para o monitoramento da saúde da próstata. Isso aí é um ponto importante, porque às vezes não, com muita frequência, a gente observa que os pacientes ficam restritos a fazer seu PSA, só acompanhar, às vezes os próprios clínicos, outros, pede só o PSA, mas o diagnóstico precoce, a gente não tem uma cura, vamos dizer assim, a gente tem o diagnóstico precoce, a gente não tem a prevenção no sentido da palavra do câncer de próstata, a gente tem que trabalhar no diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce envolve muitas coisas. A gente sabe que o toque retal sozinho, ele não é um diagnóstico de certeza, ele tem um índice de escape muito grande, superior a 70%. O próprio PSA, o PSA é um indicativo, um exame que nos indica que algo está ocorrendo de errado na próstata, não necessariamente o câncer. Então é uma série de fatores que nós urologistas sabemos como manejar isso. O toque retal, o exame de PSA, a avaliação do tempo de duplicação do PSA ou o tempo de evolução, a densidade do PSA, e aí quando a gente precisa, a gente recorre para exames mais detalhados, mais específicos, ou talvez a palavra certa seria mais sensíveis, como uma ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. E como termo definitivo, quando tudo isso está nos deixando alguma grande dúvida, o diagnóstico definitivo são as biópsias de próstata. Vamos elucidar então, para quem nos assiste, quais são todos os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Você já iniciou comentando aí em relação a alguns. Vamos falar o seguinte, quem são os principais? Nós temos 3 focos principais para o câncer de próstata. Um é a etnia. A gente sabe que afrodescendentes têm uma incidência bem maior de câncer de próstata que os caucasianos, que os brancos, né? O fator genético é extremamente importante, a gente está comprovado, e a incidência chega a ser 3, 4 vezes maior para quem tem um histórico familiar hereditário importante, o pai, o tio, o avô, e também, por último, o fator idade, que também influencia, né? A gente sabe que o envelhecer, as possibilidades de ter um câncer de próstata começam a ter uma frequência maior. Certo. Você comentou aí inicialmente sobre os homens afrodescendentes e que eles estão num grupo de risco maior, mais alto, né? Certamente que necessitam de uma atenção também especial ao monitoramento da saúde. Com que idade, doutor? Isso é uma questão interessante. Começa essa prevenção. A gente tem que estabelecer certas coisas para não cairmos em excessos de superdiagnósticos ou uma realização excessiva de exames desnecessários que levam, além de gasto, leva também a uma ansiedade muito grande. Então existe assim umas recomendações, são recomendações a nível internacional, todos nós urologistas, em qualquer lugar do mundo a gente faz. Quais são as orientações? Se não tem história familiar nenhuma de câncer de próstata, não é afrodescendente, os exames devem ser a partir de 50 anos. Quando a gente fala exames, nós estamos se referindo a conhecer o paciente, a examinar a sua próstata, fazer o exame do toque e também fazer a avaliação com o PSA. Conforme os resultados disso aí, a gente continua à frente, ou então mantém a rotina anual. Afrodescendentes, ou quem tem uma história familiar muito importante, a gente recomenda que tudo isso comece a partir dos 45 anos. Então, embora muitos fatores de risco, como a idade e o histórico familiar, eles realmente não podem ser alterados, mas esse rastreamento precoce é determinante. Sim, como eu te falado no início, não existe, na palavra estrita, prevenção do câncer de próstata. A gente não sabe se der um tipo de remédio, um tipo de tratamento, vitamina, seja lá o que for, que a gente vê às vezes preconizar, o que não é uma verdade.
o que nós temos de verdade a prevenção se trata, na verdade, na busca do diagnóstico precoce. Que com o diagnóstico precoce e os tratamentos bem estabelecidos, a gente chega a um alto índice de cura, inclusive. Excelente. E evidentemente que uma alimentação balanceada e um estilo de vida saudável, né? Praticar exercícios físicos previne não apenas o câncer de próstata, mas várias enfermidades. Existem estudos aí que mostram que nos pacientes, nas pessoas, nos asiáticos, eles têm uma incidência menor de câncer de próstata, talvez se alegando a um menor consumo de carne vermelha, de proteína, que está certo relacionado com um pouco do aumento de câncer de próstata, mas não é uma coisa muito bem definida. A obesidade parece também ter alguma coisa relacionada, mas não é também muito definida. Nós conhecemos muitos pacientes magros com câncer de próstata, pacientes obesos. Então, isso aí são fatores. O cuidado da vida, a alimentação é importante para tudo, não é só para o câncer de próstata, em geral. Está preocupado com câncer de próstata e se esquece outros detalhes, come muito açúcar ou não faz atividade e aí não vai ter problema de câncer de próstata, mas vai ter problemas cardíacos e outros afins. Claro, é um cuidado geral com a saúde. O cuidado geral é fundamental em qualquer situação. Bem, doutor, e uma vez detectado o câncer, né, vamos informar sobre os tratamentos. Quais são os tratamentos possíveis para estágios iniciais e avançados? Isso é um grande tema de discussões, de conversa. A coisa mais importante, depois que nós tivermos com o diagnóstico na mão, o urologista ele tem que conhecer quem ele tem na sua frente. Né? O câncer de próstata, eu até uso uma analogia, é como tu fazer uma roupa. Tem que caber direitinho e ver o que ele precisa. Tem pacientes que precisam de um tratamento rápido, relativamente rápido, claro, um tratamento mais radical. Tem outros que talvez não precisem de um tratamento radical, pode ficar em observação, que se chama de vigilância ativa, ou pode-se fazer tratamento com radioterapia, com cirurgia, tem vários. Isso é um assunto muito complexo, muito amplo. Quem nós devemos tratar, quem nós não devemos tratar. Parece uma coisa assim bastante polêmica. Como assim não tratar? Nós temos que ter esse critério. Tem pacientes que que tudo está indicando que são doenças de muito baixo risco. Talvez eles não precisem fazer um tratamento radical. Claro. Simplesmente um acompanhamento. Tem que avaliar a qualidade de vida, a expectativa de vida. É porque cada caso é um caso. Vai avaliar a expectativa de vida. Mas hoje, com o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o índice de sobrevida livre de doença e até com a doença é grande, a gente consegue uma manutenção muito ampla. Sim. O paciente vai longe. A maioria dos pacientes com diagnóstico precoce de câncer de próstata, mesmo que a gente chegue num estágio assim intermediário, que a gente chama, eles, no mínimo, eles vão a 10, 15 anos, mesmo que a doença já tenha um pouco avançado. Se ela não está avançada, as perspectivas são melhores ainda. Eu, por exemplo, agora, ontem, esteve no meu consultório, cito ontem, mas isso é bastante frequente. O paciente que a gente fez, ele está com 84 anos, ele fez a cirurgia do câncer de próstata dele com 62, está em plena vida. Mas era uma pessoa que tinha essa preocupação. Claro, e estava tendo os devidos cuidados. Sim, estaria mais de 20 anos, precoce, né? curado, 22 anos. 10 anos já é maravilhoso. Muito bom. Então, os tratamentos, eles variam de acordo com o estágio da doença, agressividade e idade do paciente. Da saúde geral do paciente. Tu tens um paciente assim que tem muito comorbidades, diabetes, insuficiência renal, tem uma insuficiência cardíaca, a gente sabe que a sobrevida dele tem suas restrições. Claro. Esse é um paciente que talvez não seja o caso de fazer um tratamento radical, uma cirurgia radical, que no fim das contas é mais uma morbidade para ele, que mesmo... Vai só danificá-lo mais ainda. Claro, mesmo com as cirurgias modernas que a gente tem, que são de minimamente invasivos, ou quase minimamente invasivos, do câncer de próstata, sempre é uma cirurgia. Sempre uma cirurgia. Então, é importante considerar os efeitos colaterais desses tratamentos. Sim, é um contexto geral. O impacto na qualidade de vida, claro, um paciente jovem, específicas do câncer. Um paciente jovem com menos de 60 anos, a gente tem que, esse sim, tem que ter, na minha opinião,
salvo algumas exceções, evidentemente, conforme a gente encontra no exame. Esse é um paciente que merece ter talvez uma terapia um pouco mais agressiva em termos, porque hoje nós estamos com cirurgia bem menos agressiva, porque esse paciente ele pode ter um câncer de evolução mais rápida e um procedimento bem feito, ele tem uma perspectiva de vida de 95% de cura, conforme a situação. Conforme a situação, e que bom. Doutor Luciano Brum, além do câncer de próstata, existem outras doenças da próstata que os homens devem atentar, devem prestar atenção? O câncer de próstata corresponde a 6% das doenças masculinas, para te ter uma ideia. Nós temos uma doença bem mais comum aí, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que leva às dificuldades miccionais, o desconforto para urinar, e sintomatologias como diminuição do jato, dor embaixo do ventre, levantar à noite para urinar, uma micção interrompida, desconfortável, gotejamento, né? É um desconforto total. Total. Eu gosto de usar uma analogia, mas uma expressão que quem está doente é a próstata, mas quem sofre é a bexiga. Pode ver. Sim. Porque está tudo interligado, né? E a sensibilidade. Isso aí também nós temos vários tipos de tratamento cada vez mais. E também a detecção precoce da hiperplasia prostática benigna, né? Sim, ela ajuda preponderante. Claro, porque com o diagnóstico precoce evita problemas de ir a bexiga sofrendo. E à medida que a bexiga vai sofrendo, ela vai fazendo um esforço para vencer aquela barreira, vamos dizer, a barreira que é a próstata, que cresceu, que obstrui o fluxo urinário. À medida que ela vai fazendo esse esforço, ela vai tendo um espessamento de parede, vai aumentando a fibra muscular dela e aí, em alguns casos, até sendo substituídos por colágeno. Aí ela vai perdendo elasticidade. Então, é um paciente que mesmo depois de tratado, ele nunca vai urinar tão bem. Sim, e esses seus esclarecimentos são muito importantes porque os problemas de saúde específicos dos homens, né, especialmente, os homens tendem a negligenciar, né, muitas vezes, deixando para depois, achando que os sintomas vão passar. Né? A gente já viu mais isso, hoje a gente nota que está tendo uma procura maior, uma aderência maior a isso. Bem, então são doenças benignas da próstata. Existe tratamento, existe cirurgia para o combate e cura dessas patologias. Sem dúvida. Isso é cada vez mais e com tecnologias melhores e tratamentos clínicos, cirúrgicos, bem menos agressivos e com menos efeitos colaterais. Doutor, você atua com veemência no Complexo Hospitalar Astro Gil de Azevedo, onde são realizadas diversas cirurgias, né, diversos procedimentos cirúrgicos por meio da cirurgia robótica assistida, abrangendo uma gama de procedimentos avançados. Né? Quando nós falamos em avançados, nós estamos falando de tecnologia extrema. Dr. Luciano Brum, como tem sido a sua experiência na aplicação dessa tecnologia? Nós temos aqui em Santa Maria, tem todo um grupo de urologistas e também tem os cirurgiões. Alguns cirurgiões gerais também estão utilizando a robótica. Especificamente na urologia, nós estamos num processo em Santa Maria de desenvolvimento, aumentando o número cirúrgicos, de cirurgias e indicações, mas a robótica pode fazer tudo o que fazia antes a cirurgia aberta, com mais precisão, com menos, incomparavelmente, o trauma cirúrgico bem menor, a precisão na execução maravilhosa. O robô, não tem dúvida nenhuma, que talvez se eu voltar daqui 10 anos para conversar contigo, vai estar fazendo um número muito maior de cirurgias. Hoje já se faz nefrectomia, retirada do rim por tumor, retirada parcial do tumor, sem precisar tirar o rim, e com incisões assim, mínimas, só o suficiente para tirar a peça, que pode variar de 2, 3 centímetros a 7 ou 8, conforme o tamanho do rim. E, inclusive em centros melhores, não digo melhores, eu digo que já estão mais avançados, maiores, né? Já fazem cirurgias mais complexas. Aqui já se começou a fazer, já estamos começando a aumentar o nível de complexidade do tipo cirúrgico. Daqui 2, 3 anos, tenho certeza que nós vamos estar atingindo um
o índice de excelência é muito bom em Santa Maria. Já estamos muito próximos disso. A cirurgia robótica, ela representa o compromisso, né, do complexo hospitalar com a inovação tecnológica, com a excelência no cuidado ao paciente, garantindo pronto restabelecimento, a pronta recuperação do paciente. Qual o paciente que não quer estar prontamente recuperado? A permanência dos pacientes assim na cirurgia robótica é de 1 a 2 dias no hospital. E em relação à cirurgia convencional? Sim, é metade do tempo. Metade do tempo. Então isso é muito significativo. E com um pós-operatório com muito menos necessidade de administração de analgésico. O HCA reafirma seu papel de vanguarda na medicina moderna, solidifica sua posição aí como um dos principais centros de saúde. Está muito desenvolvido não só no aspecto da robótica, mas na própria endurologia. Hoje nós estamos equipados para fazer praticamente qualquer tipo de cirurgia de cálculo renal em Santa Maria. Com tecnologia moderna, laser, mini percutâneas, cirurgias combinadas. Sim, e falando sobre a cirurgia robótica, para tanto é preciso profissionais de extrema qualidade, profissionais qualificados, porque até onde sabemos, o Da Vinci X ele não opera sozinho, não é, doutor? Não, nós trabalhamos com 2 ou 3 cirurgiões até, todo o contexto. Parabéns à sua capacitação profissional, doutor Luciano Brum. Muito obrigado. Parabéns à cidade, parabéns a todos nós que estamos envolvidos nisso. O Jornal Edição Especial Novembro Azul faz um breve intervalo e no próximo bloco continuamos a entrevista com o nosso convidado, o médico urologista Dr. Luciano Brum, que nos esclarece sobre a saúde sexual masculina. Volto em instantes. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes.